Olá, sou Maurício Folcovais, cirurgião dentista, bucofacial e estomatologista. No vídeo de hoje, nós vamos conversar todos os aspectos relevantes referentes à mucocele. Mas deixa eu avisar você que esse é um vídeo técnico, direcionado para cirurgiões dentistas. Antes da gente começar a tratar desse assunto, eu quero convidar você para se inscrever em todas as nossas mídias sociais. Canal no Facebook, Instagram e no YouTube, porque diariamente nós publicamos conteúdo para que você possa fazer estomatologia de forma descomplicada, inserida no seu atendimento diário do consultório, seja lá qual for aquela especialidade principal que você realiza ou que você desenvolve. Uma estomatologia que seja lucrativa, fácil de ser praticada e que dê prazer para você, além de lhe proporcionar um rendimento extra extremamente importante e significativo para o consultório. Mas veja bem, para nós conversarmos a respeito de mucocele, primeiro nós precisamos definir conceitualmente daquilo que se trata a palavra mucocele. Porque, na verdade, mucocele é um termo clínico que reflete a manifestação de mais de uma situação possível. Às vezes, na literatura, nós encontramos esses três termos sendo tratados como sinônimos: mucocele, cisto de retenção de muco e fenômeno de extravasamento de muco. Então, o primeiro ponto para a gente entender e ter isso com clareza é que mucocele é um termo clínico que caracteriza qualquer uma dessas duas situações. A diferenciação entre uma situação e outra, ela vai se dar lá pelo patologista no exame histopatológico, depois que ele analisar o material que foi removido, aquele material da biópsia, do procedimento cirúrgico, que a gente envia para o patologista fazer o exame. Do ponto de vista prático, então, a nossa conduta de diagnóstico para saber se era uma coisa ou outra, ela se confunde com o tratamento da lesão, o tratamento do paciente. Porque no momento que você estiver fazendo a sua conduta de forma adequada, a lesão está sendo tratada, o caso está sendo resolvido e depois haverá essa definição aqui. E qual é a diferença entre essas duas situações? Bom, é que se você tem um cisto, você precisa lembrar qual é o conceito de cisto. Cisto é uma cavidade revestida total ou parcialmente por epitélio. Então, por definição, conceitualmente, aqui você vai ter uma cavidade contendo esse muco, originário de uma glândula salivar, e esse muco está contido numa cavidade onde tem epitélio atapetando essa cavidade, revestindo total ou parcialmente, e por isso, então, formando um cisto de retenção de muco. Porque, olha só, isso é uma questão conceitual. Se você não tem epitélio revestindo uma cavidade, você não pode chamar aquela lesão de cisto. Porque, na definição de cisto, está dito que você precisa ter essa cavidade patológica. Portanto, você tem cavidades anatômicas que têm epitélio revestindo ela, a própria boca, o seio maxilar, o estômago, o esôfago, o intestino, tudo isso são cavidades onde o epitélio aparece revestindo elas. Portanto, é uma cavidade patológica que não existia antes, onde existe epitélio tapetando ela total ou parcialmente. Já no fenômeno de extravasamento de muco, você tem essa cavidade, você tem a saliva coletada dentro dessa cavidade, da mesma maneira que você tem no cisto de retenção de muco, mas essa cavidade é delimitada por uma cápsula fibrosa. Você não tem a presença de epitélio revestindo ou atapetando essa cavidade. Portanto, é uma definição conceitual
E como a gente não sabe isso clinicamente, quando está fazendo o procedimento, ou quando indica a conduta que vai fazer com o paciente, clinicamente a gente define essas situações como mucocélise. Então, você vai fazer o tratamento de cisto ou de fenômeno de extravasamento da mesma forma e só vai saber esse diagnóstico diferencial depois, na hora que você receber o laudo histopatológico, e não haverá significado clínico diferente. Ou seja, tanto faz qual desses dois resultados você receba, a conduta é absolutamente idêntica. Então é um capricho, né, ter um diagnóstico mais preciso, mas que clinicamente as coisas resultam na mesma situação. E como que isso acontece ou como que isso se forma? E é importante você entender como esse processo se origina para que você possa explicar com clareza para o seu paciente. É importante que o paciente entenda o que está acontecendo com ele. E é papel nosso, do cirurgião dentista, fazer essa tradução, fazer essa explicação numa linguagem que o paciente seja capaz de entender e, da mesma maneira, explicar para esse paciente quais são as possíveis consequências de não realizar o tratamento que nós estamos propondo para aquela patologia em particular. Aqui você tem representado graficamente a estrutura de uma glândula salivar. E não faz diferença se é uma glândula salivar acessória ou uma glândula salivar maior. Tipicamente, os mucocélios acontecem em glândulas salivares menores, mas eles podem acontecer em qualquer glândula. Lembra que você tem o sistema acinar, o sistema de ácinos, que são aquelas células de origem epitelial que fazem a produção da saliva. Você tem os ácinos serosos, que fazem a produção daquela saliva mais fluida, e você tem os ácinos mucosos, que fazem a produção daquela saliva mais espessa, e você pode ter os dois tipos de ácino na mesma glândula salivar. Ácinos mucosos, ácinos serosos, que formam essas estruturas aqui. Por fora dessas estruturas, você tem uma célula contrátil mioepitelial, que é capaz então de contrair, empurrar esses ácidos para que a saliva seja deslocada e avance através dos ductos. E aí então você terá ducto intercalado, ducto intermediário e ducto excretor. Além, é claro, na glândula salivar, de toda a parte que forma o estroma da glândula, que basicamente é tecido conjuntivo, artérias, veias e nervos. Portanto, a glândula salivar ela é uma estrutura muito rica microscopicamente. E esse fluxo, então, de produção de saliva está sempre acontecendo. E se nós representarmos essa estrutura aqui, que inclusive lembra uma árvore, com aqui o sistema ductal formando como se fossem os galhos dessa árvore, e os ácinos formando então a parte das folhagens, das folhas dessa árvore, tridimensionalmente, nós veríamos uma estrutura como essa aqui, uma constituição um pouco mais esférica, conectando então cada um desse grupamento de ácinos ao sistema ductal, até que chega lá no último ducto, que é o ducto excretor. Para que você tenha a ocorrência de um mucocele, você precisa ter a lesão desse ducto excretor. Algum trauma de diferentes naturezas, pode ser uma mordida do próprio paciente, pode ser algum traumatismo da alimentação, aparelhos ortodônticos, até próteses parciais podem fazer a lesão desse ducto. E quando esse ducto é lesionado e não consegue se restituir, ele não consegue formar novamente a sua anatomia, esse trajeto fica interrompido. E então, aquela saliva que está sendo produzida aqui, ela começa a se acumular. É claro que uma parte dessa saliva acaba sendo drenada pelo próprio sistema linfático, mas uma parte dessa saliva acaba se acumulando. E esse volume de saliva, que então se acumula no tecido, é que vai formar aquele aumento de volume típico
típico do mucocélio. Dependendo como isso está acontecendo, você terá então a formação de uma cápsula fibrosa no entorno desse volume de saliva que está dentro do tecido conjuntivo, adjacente então à glândula. É óbvio que a glândula que teve a lesão do seu ducto e que está proporcionando o desenvolvimento desse mucocele, ela estará adjacente a esse nódulo, a essa bolha que caracteriza o mucocele. Esse vai ser um detalhe muito importante quando você estiver tratando a lesão. Você precisa lembrar que essa glândula ela está junto ali naquela região e que ela já não conseguiu anteriormente reestruturar o seu ducto. E, portanto, se ela não for removida, você corre uma chance muito grande de que a lesão recidive. E é por isso que não adianta simplesmente perfurar o mucocele ou simplesmente tentar drená-lo ou aspirar o seu conteúdo. Porque aquele problema do ducto lesionado e da glândula que está colecionando a saliva no tecido conjuntivo, ele continua existindo. Então a solução conclusiva desse problema, para que não ocorram recidivas, passa por você fazer a remoção dessa glândula. Isso é um detalhe cirúrgico extremamente importante para que se tenha sucesso no tratamento desses pacientes. Do ponto de vista microscópico, aqui então nós temos uma glândula representada. Essas estruturas que estão agrupadas aqui correspondem às estruturas acinares da glândula e aqui a gente vê os ductos. Então esses ductos que vão gradativamente se unindo, se juntando, formando ductos cada vez maiores que acabam todos eles se unindo ou coalescendo no ducto excretor, que é esse então o ducto que acaba sendo lesionado ou danificado e aí então acaba acontecendo o aparecimento do mucocélio. Há pontos extremamente importantes quando você faz a avaliação desse paciente. Detalhes que já orientam o teu diagnóstico diferencial e que caracterizam muito esse problema e costumam definir o que está acontecendo com o paciente. Então, o primeiro passo de todo o processo de diagnóstico é você primeiro conversar com o paciente. Antes de examinar, antes de qualquer outra coisa, você precisa saber da queixa desse paciente, da história do que está acontecendo com ele e para isso você precisa ter uma metodologia. Uma metodologia de anamnese, uma metodologia técnica, científica, que lhe permita não deixar nada para trás e que tenha reprodutibilidade, que você possa repetir esse sistema de entrevista com cada paciente, com todos os pacientes, sempre que for necessário. E aí, dentro desse processo, o paciente vai contar para você a história dessa bolha que apareceu no lábio. Com muita frequência ele vai relacionar o evento, não é sempre, mas com muita frequência ele vai relacionar o evento, vai lembrar que o aparelho machucou, vai lembrar de uma mordida que deu, de algum alimento mais duro que acabou traumatizando a região. E esse é um dado importante quando o paciente consegue estabelecer essa relação de causa e efeito. Porque essa é uma pista muito importante. Isso acontece em uma grande parte dos casos e que vai te orientar bastante. O que você não deve deixar de perguntar para esse paciente? Olha só, você sabe que tem uma glândula ali que está com o ducto lesionado e que se essa glândula não for removida, a lesão tende a recidivar. Então você precisa perguntar para o paciente se essa história de recidivas ela já está acontecendo espontaneamente. Como assim? Bom, ele pode ter perfurado involuntariamente esse mucocele e aí ele achou que estava curado porque traumatizou com mastigação, acabou mordendo o mucocele. Muitas vezes ele relata que percebeu a saída de um líquido grosso, denso, viscoso ali de dentro. Às vezes ele não percebe isso, mas a história de que a lesão desapareceu ou esvaziou e ele pensou que isso estava curado e passado algum tempo, alguns poucos dias,
ou até algumas semanas, a lesão voltou a desenvolver, voltou a aparecer. É uma dica, é uma pista extremamente importante. Então, se ele não contar isso, você precisa perguntar: olha, já aconteceu disso perfurar, você notou sair algum líquido lá de dentro, ou saiu só sangue quando mordeu, enfim. Definir isso, porque são pistas muito importantes para você já alinhar o seu diagnóstico com clareza. Então, não deixe de perguntar também se, por opção, por determinação dele, ele não perfurou isso. Sim, alguns pacientes pegam agulhas e acabam perfurando os mucoceles, achando que é uma bolha como outra qualquer, na expectativa de solucionar de maneira caseira aquele problema. Então faça essa pergunta também, se ele já perfurou por iniciativa própria e qual foi a evolução do processo, se voltou a recidivar, então se isso aconteceu, se não aconteceu. Detalhes muito importantes da anamnese que praticamente definem o seu diagnóstico quando você tem essa informação. Que tipo de paciente costuma ter mucocele? Bom, na maioria das vezes são pacientes jovens, crianças, adolescentes e adultos jovens, mas eles podem acontecer em qualquer faixa etária. Dentro desse grupo de pacientes jovens, eles tendem a prevalecer naquelas crianças que estão em fase de troca de dentes, porque elas frequentemente se traumatizam, acabam se mordendo, se adaptando à nova dentição que está surgindo, que está se compondo ali, e naqueles pacientes que estão com o aparelho ortodôntico instalado, porque o traumatismo dos brackets, dos fios de amarrilho e das barras pode também induzir ou proporcionar o aparecimento dos mucoceles. E mais frequentemente eles se localizam no lábio inferior. Tem até uma regrinha, assim, que é uma dica, né? Se o teu paciente tem aumentos de volumes bolhosos ou nodulares no lábio inferior, você pensa primeiro em mucocele. Se ele tem aumentos de volume nodulares no lábio superior, você pensa primeiro em adenoma pleomórfico, um tumor benigno de glândula salivar. Então isso não é uma regra, mas isso revela a prevalência principal dessas duas lesões, do mucocele e do adenoma pleomórfico. Você tem glândulas salivares acessórias amplamente distribuídas em toda a mucosa bucal. Portanto, a rigor, toda a mucosa bucal ela é passível de desenvolver mucoceles. Mas não é isso que se vê na prática. Na prática, você vê lábio inferior como a primeira localização mais relevante e a segunda localização mais importante do aparecimento de mucoceles é o ventre da língua. Mas há uma discrepância muito grande na quantidade de casos que aparece no lábio inferior para a quantidade de casos que aparece no ventre da língua. Ele é muito mais prevalente no lábio inferior, sem dúvida nenhuma. Qual é o aspecto clássico de um mucocele? O aspecto clássico é você ter uma bolha, um aumento de volume na mucosa do lábio inferior. Pode ser bem na mucosa interna, mas também pode ser aqui na mucosa de transição. A cor depende. Você pode ter lesões que têm a coloração da mucosa, se elas estão mais profundas. Você pode ter lesões que têm um tom mais azulado, que elas estão mais superficiais, mas você também tem esses casos que perfuraram, que recidivaram, lesões que foram e voltaram, e aí você pode ter um aspecto mais esbranquiçado, mais ceratinizado, resultado desses sucessivos traumas que a lesão sofreu. Então, depende da localização, mas você precisa lembrar que as glândulas salivares acessórias, elas estão entre a mucosa e o plano muscular. Então ele nunca vai ser tão profundo assim a ponto de você não observar o aumento de volume. Se o paciente tiver um nódulo palpável submucoso, que você não vê esse aumento de volume e ele está mais profundo, você precisa ampliar as suas possibilidades de diagnóstico diferencial.
porque provavelmente não deverá ser um mucocele. E aí, um ponto muito importante é seu exame físico aqui. Você precisa tocar essa lesão, manipular, perceber que ela tem um conteúdo líquido, que você consegue deslocar ela no plano tecidual. Claro que não é um grande deslocamento, mas essa lesão não é fixa, você consegue mobilizar um pouco ela. São dados semiotécnicos que você só aprende fazendo. Com a manipulação, com o toque, com o exame físico dessas lesões, você vai aperfeiçoando essa metodologia para que você consiga reconhecer o mucocele de uma maneira muito precisa quando você faz a manipulação e o exame físico desses pacientes. Se você tiver lesões, então, que estão num plano mais profundo, elas não são tão visíveis, mas quando você faz a manipulação, você consegue identificar com clareza. E aí, quando você faz a remoção, você percebe essa cápsula aqui, que ela é bem delicada, e o conteúdo líquido dessa cápsula. O grande desafio é sempre você fazer a remoção do mucocele sem perfurar a lesão. Se perfurar, o procedimento tem que continuar, você tem que dissecar ali toda a cápsula que você encontrar, mas se você preserva essa estrutura íntegra e consegue remover ela sem a perfuração, na verdade pode parecer mais difícil, mas é muito mais fácil de fazer o procedimento do que quando você perfura. Então, vale muito a pena, olha a dica importante, você ser extremamente cuidadoso na manipulação cirúrgica para não fazer a perfuração da lesão e conseguir remover ela inteirinha assim. Não é só para ficar bonito na foto, é porque é mais fácil e mais tranquilo de você realizar o procedimento. E aí então você terá lesões ainda maiores e mais profundas, onde você vê a área nodular, não tem aquela alteração de coloração, mas no momento que você manipula ela, você consegue mobilizar a lesão e percebe que ela não tem a consistência de uma lesão sólida, justamente porque o conteúdo do mucocele é a saliva. Quando você tem então lesões que já muitas vezes foram perfuradas e cicatrizaram e recidivaram, você pode ter o aspecto clínico um pouco alterado, como aqui. Então ela acaba ficando mais fibrosa devido aos sucessivos processos de cicatrização e ela também costuma ficar mais ceratinizada na sua superfície. Existem algumas opções técnicas cirúrgicas para você fazer a remoção de um mucocele. O importante é que você desenvolva bem pelo menos uma dessas técnicas. A melhor técnica é aquela que você executa melhor, que você tem mais segurança e que você tem mais destreza para fazer. Existe uma forma de fazer isso, onde você faz duas incisões elípticas que vão se unir e você vai remover junto com o mucocele um fragmento, uma porção de mucosa. Existe uma outra técnica que você faz uma única incisão, disseca o mucocele da mucosa superficial do plano muscular e remove somente o mucocele e a glândula salivar, sem remover essa ilha de mucosa. O ideal, obviamente, é que você domine mais de uma técnica e possa escolher qual técnica você vai fazer para cada um dos casos. Isso é o ideal, mas não é obrigatório. Se você consegue executar com destreza, com bom resultado, uma dessas técnicas pelo menos, você vai conseguir resolver os casos dos seus pacientes. Em pacientes adultos com mais idade, os mucoceles são mais raros. Mas olha como esse caso ele é extremamente interessante, porque o paciente lembra quando ele foi colocar a PPR e esse grampo aqui acabou se enrolando, travando ali no lábio, ficou preso, ele teve alguma dificuldade para soltar esse grampo do lábio e aí, pouco tempo depois, apareceu essa bolha aqui.
Qual é a história a mais que ele conta? Que num primeiro momento ele achou que tinha simplesmente machucado, mas acontece que esse suposto machucado não cicatrizou nunca e essa bolha já permanece aqui por algumas semanas. E aí então ele procurou ajuda. Olha só, você tem a história aqui passo a passo de tudo que aconteceu. Ele lembra de quando traumatizou, ele relaciona o evento com o aparecimento da lesão. E ele descreve que achou que era um machucado, aí você faz a pergunta, isso tudo está na anamnese ainda, você não passou o paciente para a cadeira. Aí você faz a pergunta para o paciente, tá, mas você tem uma úlcera ali, tem uma ferida aberta, e ele vai te dizer que não, que ele não tem uma úlcera, uma ferida aberta ali. Pelo contrário, ele percebe um caroço. Essa é uma expressão muito utilizada pelos pacientes quando eles se referem a lesões nodulares. Eu tenho um caroço. O mucocélio não é particularmente nodular, ele é uma bolha pelo seu conteúdo e pelo seu volume. Mas também essa diferenciação, muitas vezes ela não é feita quando você está conversando com o paciente e aí depois, quando você faz o exame físico, você acaba fazendo a classificação correta das lesões fundamentais. Então a relação de causa e efeito ela era clara, ela é estabelecida, uma daquelas pistas extremamente importantes e relevantes que você tem que buscar quando está conversando com o paciente já lá no primeiro momento na anamnese. Crianças. Bom, crianças têm mucocélios com muita frequência, observa que é uma criança com dentição mista e aqui alguns detalhes técnicos da remoção que podem te ajudar bastante, facilitar muito o procedimento. Se você puder evitar o emprego de afastadores metálicos é melhor, porque eles fazem múltiplos microtraumas na mucosa, e isso aumenta o edema pós-operatório. Também com eles, às vezes, você não consegue a melhor distensão do tecido, você consegue um bom posicionamento, uma boa visualização do campo operatório, mas não consegue tensionar o tecido. E se você tem o tecido tensionado, isso facilita a sua incisão e facilita a sua divulsão. Muitas vezes, se o seu auxiliar está fazendo afastamento com a mão, com os dedos, ele consegue te dar um campo cirúrgico muito melhor, mais fácil para você trabalhar. E ainda, ele consegue pressionar o lábio de um lado e outro, o que vai te dar um campo seco, hemostasia para trabalhar, porque ele vai comprimir os vasos sanguíneos aqui, e ele também consegue colocar um dedo pela pele, empurrando a lesão para cima, aumentando essa distensão e como que oferecendo a lesão para o cirurgião, deixando então muito mais fácil essa dissecção aqui com esses dedos posicionados por trás. Então um detalhe muito importante quando você vai operar a mucocele, o posicionamento do seu auxiliar, do seu assistente e como ele vai dar o campo para você facilita tremendamente o procedimento e esse é um cuidado que você tem que ter. Posicionar o seu assistente de maneira que ele lhe dê campo operatório da melhor maneira possível. Isso acelera muito a sua velocidade de realização do procedimento, deixando o procedimento mais curto. E quando você vai fazer isso numa criança, tempo é fundamental, tempo é extremamente relevante. Muito bem, aqui você vê então o posicionamento, já com o dedo fazendo a distensão, pronto para o procedimento iniciar. Aqui então, já numa fase mais avançada, onde a incisão já foi feita, a divulsão do plano já foi feita e todas as glândulazinhas salivares acessórias que são encontradas aqui junto à cápsula do mucocele, elas têm que ser removidas também. Depois que você tira a peça, haverá outras glândulas aqui no leito cirúrgico. Essas glândulas você também precisa remover porque você não sabe qual delas é que está originando o mucocele. Só que, se você ampliar essa dissecção aqui, não para de aparecer glândula. É como um cachinho de uva, você vai puxando e aquelas glândulazinhas vão vindo. Então tenha cuidado
para fazer a remoção só das glândulas que estão aqui no leito cirúrgico e não ir ampliando essa dissecção aqui, separando a mucosa do músculo, senão você não para mais de achar glândula e vai cada vez tirar mais tecido e isso é desnecessário. Tá? Então remova aquelas que estão relacionadas aqui. Questão técnica em criança, está sendo utilizado aqui aquela técnica que sai junto uma ilha de mucosa e aí naquela ilha de mucosa você pode posicionar uma pinça para ajudar na tração. Você pode posicionar aqui uma pinça de Halsted, uma pinça mosquito, e usar ela para tração, ou você pode posicionar uma pinça de Alice e usar ela para a mesma finalidade. Aqui no caso está sendo utilizada uma pinça de Alice. Tenha o cuidado de não perfurar o mucocele quando você posicionar essa pinça. Então posicione com cuidado, com delicadeza, né? Não seja afoito demais. Então você teve todo o cuidado de preservar a lesão inteira enquanto fazia a dissecção e na hora que vai colocar a pinça para tração ali, você acaba perfurando. Então evite isso. Essa pinça é particularmente útil quando você está na fase final de dissecção, porque soltar dos lados aqui é fácil, mas aí você precisa entrar por baixo dele e soltar a porção inferior da lesão, e ali é sempre mais difícil a visualização, e se você tem essa pinça que proporciona você tracionar a peça para cima, para fora, então você consegue dissecar com mais facilidade e com mais rapidez. Eventualmente, você vai ter um vasinho ou outro que sangra um pouquinho mais, e aí você pode utilizar, se você tiver disponível, isso não é fundamental, numa potência baixa, o eletrobisturi para fazer eletrocoagulação aqui e deixar o seu campo absolutamente hemostasiado, sequinho, sem nenhum tipo de sangramento antes de você realizar a sutura. Frequentemente perguntam assim, qual é o eletrobisturi que eu vou utilizar, né? Cara, utiliza qualquer eletrobisturi, você pode utilizar o eletrobisturi bem simples, desses modelos que são vendidos em dentária, que tem um custo muito acessível e são extremamente úteis. Ou você pode utilizar um eletrobisturi muito completo, com muitos recursos e programações. O importante é que você domine, saiba utilizar com segurança aquele aparelho ou aqueles aparelhos que você tem disponível, porque eles darão conta do recado. É pequenos pontos de hemostasia que você tem ali, você pode utilizar a Ferrari ou você pode utilizar o modelo popular, basta que você saiba dirigir, você vai chegar aonde você quer. É simples assim, não precisa toda essa sofisticação, mas é claro que se você tem disponível um equipamento melhor, com mais recurso, quem não gosta de dirigir uma Ferrari? Outra situação onde está sendo feita a remoção aqui do mucocele no lábio inferior e nós encontramos o único acidente anatômico que eventualmente você pode encontrar aqui na região, que é a artéria orbicular do lábio. Na eventualidade, normalmente essa artéria está no plano muscular um pouco mais profundo que o mucocele, mas na eventualidade de você perceber a orbicular do lábio, simplesmente deixe ela para o lábio. Aqui nós dissecamos ela para separar ela ali da cápsula do mucocele, mantivemos a artéria íntegra, o mucocele foi removido e a artéria aqui foi preservada. Caso você rompa a orbicular do lábio, não tem problema nenhum, você não terá hemorragia significativa, então você não precisa ter receio de eventualmente encontrar ou romper esse vaso. Com suturas simples, com manobras de hemostasia simples, com compressão, isso naturalmente vai ser controlado. Então não é uma hemorragia significativa, não é nada demais, é simples de ser resolvido, de ser controlado. Nessa região do lábio inferior, esse é o único acidente anatômico capaz de ser encontrado ali, que você pode eventualmente surpreender. Aqui outra lesão, onde vai ter a mesma conduta de remoção da lesão junto com a glândula acessória e a utilização do eletrocautério, do eletrobisturi, né, da eletrocirurgia naqueles pontos sangrantes. É legal você fazer isso se estiver disponível, né, mas não é fundamental que você deixe o campo todo seco, isso vai reduzir hematoma pós-operatório e pode também reduzir um pouco o edema pós-operatório.
Então são cuidados extras, né, que não são fundamentais. O que você não pode fazer? O que você não pode fazer é utilizar uma técnica onde você queima todo o mucocele sem remover ele com eletrobisturi. Então, onde você anestesia o paciente e com o eletrobisturi você destrói o mucocele e abre uma ulceração ali significativa que vai acabar cicatrizando por segunda intenção. Essa não é uma técnica recomendável. Essa não é uma técnica que deve ser utilizada. A técnica que deve ser utilizada é aquela onde você é preciso, onde você faz a remoção com dissecção atraumática da lesão, preserva as estruturas e proporciona uma cicatrização em primeira intenção. E um detalhe importante, como você vai fazer a anestesia aqui para remoção de qualquer um desses mucoceles? Faça um botão anestésico. Anestesie em 4 pontos, um pouco distantes, 1,5 centímetro distantes do mucocele, com 1/3 a meio tubo em cada um desses pontos. E você terá hemostasia e analgesia adequadas para o procedimento. Você não precisa fazer anestesias regionais para a remoção dessas lesões. Além de que, se você fizer anestesias regionais, você perde muito da possibilidade de hemostasia na área que você está trabalhando. O que é sempre bom, né? Trabalhar com a área seca, com menos sangramento, é muito mais interessante. Você enxerga melhor, trabalha melhor. Quando isso está posicionado mais na mucosa de transição, você pode ter aumentos de volumes que você inclusive percebe quando o paciente está de boca fechada, aqui com deformação significativa do lábio. O processo diagnóstico é absolutamente o mesmo, né? Você pode num determinado momento pensar, mas será que é mucocele? Está tão para fora da boca? Mas você sabe já o passo a passo da anamnese, quais são as perguntas, quais são os detalhes do exame físico importantes que você deve fazer para esclarecer o seu diagnóstico, e o tratamento é absolutamente o mesmo, né? Remoção cirúrgica da lesão e das glândulas salivares acessórias que aparecerem ali no leito cirúrgico. Aquelas lesões, então, que sofreram traumatismo, mais de uma vez, ficam com esse aspecto ceratinizado, às vezes, e por isso mais esbranquiçado, às vezes mais endurecido, às vezes a manipulação já não é tão flutuante assim por causa da fibrose, e a conduta se repete, você disseca o mucocele e remove as glândulas acessórias que estão relacionadas àquela cavidade ali. Mas separou da glândula, não tem problema nenhum, a glândula não precisa sair aderida ao mucocele, não, porque você também terá outras glândulas ali no leito cirúrgico que não ficaram aderidas a ele, que você vai ter que tirar também. E aí tudo que você remover, você encaminha para o exame histopatológico sempre, que é para confirmar o diagnóstico. Por mais óbvio, por mais evidente que esse diagnóstico clínico seja para você, o exame histopatológico ele é obrigatório. Ele deve ser realizado em todo o material que é removido da boca. A segunda localização mais frequente, então, é o ventre da língua. E aqui no ventre da língua acontecem algumas particularidades, principalmente quando nós temos esses aumentos de volume assim, significativos, mucoceles maiores, grandes mucoceles. Porque muitas vezes não lembramos que junto à ponta da língua aqui, no ventre da língua, existe uma estrutura salivar, uma glândula salivar chamada glândula de Nunn. Então, os mucoceles no ventre da língua, eles podem ser induzidos por uma glândula salivar acessória, mas eles também podem ser induzidos pela glândula de Nunn. E quando você vai suspeitar da glândula de Nunn? Quando tiver aumentos de volumes maiores, como nesse caso que nós acabamos de ver aqui, e quando tem essa localização mais anterior aqui no ventre, que é a localização da glândula de Nunn. Se você optar aqui por uma técnica de remover tudo isso aqui, prepare-se para eventualmente abrir um pouco mais essa região aqui e dissecar e remover a glândula de Nunn aqui. Caso contrário, você tem chance de recidiva.
existe uma técnica alternativa que pode ser empregada aqui, que é a micromarsupialização. Mas acontece que às vezes esses mucoceles do ventre lingual, eles estão relacionados a glândulas acessórias e o aspecto clínico pode também ser um pouco diferente, não é aquele aspecto típico, característico dos mucoceles que acontecem no lábio. Atenção com essas lesões, não pense que você está removendo um fibroma, um papiloma ou uma hiperplasia fibrosa. Porque se você fizer a remoção como uma dessas outras lesões, certamente você não vai remover a glândula salivar acessória que está ali embaixo e você corre um risco muito grande de ser surpreendido pela recidiva da lesão. Então lembre de fazer uma abordagem um pouco mais ampla, de remover o nódulo, mas de remover o que está abaixo dele também. Aqui no ventre da língua, o diagnóstico diferencial ele pode ser um pouco mais difícil. Então lembre-se dos mucoceles nessa posição e lembre-se que ele pode mimetizar outras lesões e confundir você por não ter aquele aspecto bolhoso, clássico, típico que acontece no lábio. Veja uma lesão como essa aqui e lembre-se que são duas glândulas de Nunn, uma de cada lado, e você tem uma lesão aqui bem na linha média do ventre da língua. Então, muito provavelmente, essa lesão não está relacionada às glândulas de Nunn, mas está relacionada a uma glândula acessória menor aqui na linha média. E olha como o aspecto lembra um papiloma ou um fibroma. Então, atenção, manipule, converse bem com o paciente e, na dúvida, não use aquela técnica de pinçar na base e fazer duas elipses que se unem, que é a técnica mais utilizada para remoção de lesões nodulares exofíticas. Faça duas elipses à mão livre, sem o pinçamento, para que você possa observar o que tem aqui embaixo, disseca um pouco de cada lado, e se você encontrar glândula ali, remova essa glândula também. Depois o exame histopatológico vai confirmar ou excluir os seus diagnósticos diferenciais. Então aqui está ela removida inteirinha, sutura, de qualquer maneira, são procedimentos simples de serem realizados, simples de serem executados. Essa lesão tem um aspecto clínico muito semelhante a um papiloma e era um mucocele. Então, de novo, muito cuidado, muita atenção nesses procedimentos. Aqui você vê o desenho da incisão com duas elipses, então, sem utilizar pinçamento de base, onde você, então, faz um pouquinho mais amplo aqui, você vai dissecar o tecido aqui dos dois lados, abrir um pouco mais essa área aqui, justamente para que você possa observar a região que está abaixo lá. Então você vai ter visualização direta aqui de todo o leito cirúrgico e se tiver mais alguma glândulazinha aqui, você remove essa glândulazinha aqui, você tem a lesão pinçada aqui sendo deslocada. Depois você inspeciona a área e depois dessa inspeção e remoção de glândulas menores, aí você realiza a sutura a pontos isolados. Simples, fácil de ser executado, menos complexo ou trabalhoso que uma exodontia. Eventualmente, essas lesões podem acontecer no assoalho da boca. Elas também podem estar relacionadas a glândulas menores, mas elas também podem estar relacionadas a glândulas sublingual. E quando elas promovem esses aumentos de volume no assoalho bucal, que quando o paciente movimenta a língua, a movimentação daquela bolha ali, daquela estrutura, lembra o ventre de uma rã durante o seu movimento respiratório. Olha a viagem do cara, né? O cara enxergou aqui o ventre de uma rã quando ela respirava. E aí botou o nome de rânula. Mas é essa a história, é isso mesmo que aconteceu. E o que é uma rânula? É um mucocele no assoalho bucal. Então tem esse aumento de volume aqui significativo. Aqui, ó, 3 possibilidades de tratar isso aqui. Uma delas, difícil, cirurgia grande. Você fazer a remoção de toda essa estrutura aqui, mais da glândula sublingual. É uma área com uma anatomia muito rica. A artéria lingual tem 4 ramos,
A própria artéria lingual ela é ramo direto da carótida externa, então são ramos que sangram significativamente, uma área de anatomia muito rica, difícil de trabalhar porque você tem a língua por cima. Então isso é uma técnica complexa, não é para amadores, é para cirurgiões experientes. Fazer a enucleação total do mucocele com a glândula envolvida. Você tem uma segunda possibilidade, que é uma técnica mais simples, mais fácil, que você fazer uma marsupialização. Na marsupialização você cria uma cavidade acessória, você vai remover a tampa do mucocele, parte dele, ele vai esvaziar, obviamente, e você vai suturar a mucosa e o restante da cavidade, a borda somente. Você vai suturar toda a borda da lesão aqui na própria mucosa do assoalho bucal, isso aqui vai ficar um pouco mais fundo, e com o tempo essa estrutura acaba, com algum tempo, acaba voltando ao normal. No momento que você tira toda a superfície dessa cavidade, sutura as bordas aqui, a saliva não vai ser mais retida. A saliva que colecionaria aqui, ela acaba extravasando para a boca e você não tem mais o aumento de volume. E a terceira possibilidade é aquela que você pode utilizar também nesses mucoceles maiores de ventre da língua, que é a micromarsupialização, onde você vai posicionar múltiplos fios de sutura ali que vão perfurar essa cavidade, e ao redor de cada um desses fios você vai ter a epitelização. Então você vai provocar ali como se fosse uma peneira. Você não enxerga isso, né? Isso acaba acontecendo do ponto de vista microscópico, mas são essas microperfurações que são epitelizadas ao longo do tempo ao redor do fio, que vão fazer com que o conteúdo seja sempre drenado e não volte a colecionar. Veja que nessas situações você não está mexendo na glândula, nem na marsupialização, nem na micromarsupialização. Você está criando caminhos acessórios para que essa saliva seja drenada sem o aumento de volume. Agora olha esse magrão aqui, né? Um piercing transfixando a língua, tem uma esfera aqui embaixo, uma esfera lá em cima, e esse piercing acabou traumatizando o assoalho da boca e ele desenvolveu a rânula aqui. Não houve proposta para remoção do piercing. Segue aqui a bola inferior, né? Aqui está a área do aumento de volume da rânula, e o que se empregou aqui foi justamente a micromarsupialização. Aqui a sutura posicionada da micromarsupialização, então uma técnica que não se faz incisões. E aqui, 3 semanas depois, já com o processo todo resolvido, né, a questão da rânula solucionada através da utilização dos fios ali da micromarsupialização. O que você veria do ponto de vista microscópico se você fosse o patologista? Você veria a glândula salivar acessória aqui, e junto dessa estrutura da glândula salivar acessória, a área da cavidade, contendo saliva aqui, e nessa área da cavidade com saliva, muitas células inflamatórias. Essas células inflamatórias, elas caem aleatoriamente para dentro dessa área da cavidade aqui, elas não têm uma função específica. E a cápsula fibrosa, então, revestindo essa cavidade com a saliva. Perguntas que sempre me fazem nessas aulas sobre mucocele, e por isso, então, invariavelmente eu já acabei incluindo aqui. Pinça para calásio. Pinça para calásio é uma pinça da oftalmologia, que ela tem um anel de diferentes tamanhos, essa pinça, onde você pressiona esse anel contra uma outra estrutura. E aí você pode, então, tracionar o lábio, e na região do mucocele você vai colocar o anel da pinça de calásio ao redor do mucocele e vai travar a pinça de calásio. E ela vai delimitar a região ali. Vai te dar um campo determinado, fixo e hemostasia no entorno. Pessoalmente eu não gosto. É muito utilizada, funciona bem. Por que que pessoalmente eu não gosto? Porque eu gosto de ter o meu campo cirúrgico todo ele disponível, sem estar limitado pela pinça. Tá, pode tirar a pinça e continuar sem ela? Pode, mas eu prefiro não utilizar, é questão de gosto. Cada um utiliza a técnica cirúrgica que se dá melhor. Eu prefiro
que o meu assistente posicione o lábio, faça a compressão e eu tenha liberdade de dissecção. Mas é uma pinça muito útil e utilizada por muitos profissionais. Segunda pergunta: precisa tesoura de Stevens para fazer a divulsão? A tesoura de Stevens é uma tesoura que tem duas pontas finas, extremamente delicadas, é bastante utilizada em odontologia. Principalmente essa pergunta vem quando se emprega aquela técnica que você vai separar a mucosa da cápsula do mucocele sem tirar a ilha junto. Tanto faz. Também, particularmente, eu não gosto muito da tesoura de Stevens por causa de formação cirúrgica. Às vezes eu utilizo. A minha tesoura de escolha para dissecção de tecido é a tesoura de Matzenbaum, que tem as pontas rombas, não são tão pontiagudas assim, porque eu trabalho bem, fui treinado para trabalhar com a tesoura de Matzenbaum. A tesoura de Mayo é muito grosseira para você trabalhar no lábio. É uma tesoura de dissecção, mas para utilizar dentro da boca ela não é tão adequada assim. Basicamente você tem três opções de tesouras de dissecção, então Stevens, Mayo e Matzenbaum. Dê preferência para Matzenbaum ou Stevens de acordo com a sua técnica, como você vai se dar melhor. Eu até sugiro que você tenha mais que uma para você ter opção na hora de trabalhar, para você utilizar aquela que para aquele caso vai se adequar mais para o seu tratamento. Então precisar, não precisa, é questão de gosto do cirurgião, não há uma padronização de técnica aqui que você precise se preocupar com isso, tá certo? Existem tesouras mais delicadas ainda, como as tesouras de íris, que são menorzinhas, também podem ser utilizadas. Você também pode fazer a dissecção romba, utilizando a pinça mosquito, a pinça de Halsted, até como um lápis, ou abrindo e fechando, como se utiliza mesmo as tesouras de divulsão, para fazer essa dissecção, principalmente quando você já está trabalhando lá no plano muscular, né? Você já passou a fase de separar da mucosa e a cápsula da lesão, você já está separando a cápsula da lesão do plano muscular. Então, fica a seu critério. O que você não pode esquecer? Extremamente importante. Você não pode esquecer essa boa anamnese e exame físico para um bom diagnóstico. É isso que vai orientar o seu raciocínio, o seu processo lá, antes de você determinar o que você vai fazer, qual a sua conduta. Então, esse é um passo muito importante da história toda. Lembrar da anatomia da região que você está trabalhando, todas essas particularidades que pode acontecer no ventre da língua, principalmente, anatomia do lábio inferior. Então isso é importante para que você tenha sucesso, e é importante para que você não tenha surpresas no transoperatório. E, fundamental, sempre remover as glândulas do leito cirúrgico, aquelas glândulas menores que apareceram, você não sabe qual delas é a responsável pelo mucocele, e se for justamente essa que ficar para trás, a lesão recidiva. O que é sempre muito desagradável ter que reoperar um caso. Às vezes acontece, mas nós devemos tomar todos os cuidados para que isso não aconteça. Eu sou Maurício Foucault Vaz, cirurgião dentista, bucofacial e estomatologista, e publico conteúdo para que todos os dentistas façam estômato de forma descomplicada, agradável e lucrativa nos seus consultórios. Caso você não esteja inscrito nos nossos canais, não perde tempo, faça a sua inscrição, dá um like aqui no conteúdo, porque isso é muito importante para nós. Se você tem dúvidas ou comentários a respeito desse vídeo, não deixe de deixar suas dúvidas e comentários na área que tem aqui embaixo para isso, porque eu respondo todas as dúvidas e comentários que são postadas lá. Um grande abraço.